Pessoal, então, meu nome é Ronaldo Rocha, sou aluno do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, Campos Séries. Esse trabalho, eu vou estar falando um pouco sobre a cultura da guariroba. É uma cultura bastante conhecida, aí, principalmente na região do IF, Goiano, Campos Séries. A gente andando aí pelo campo, a gente consegue ver. Esse trabalho ele está vinculado à disciplina de plantas nativas do Cerrado, ministrada pela professora doutora Luciana Borges. Então, a cultura da gariroba, gariroba é um nome vulgar, né? Geralmente, o nome guariroba remete a termos indígenas, mas o nome científico é Psiagros oleracea. Bom, a guariroba é uma palmeira, família das palmeiras, também conhecida como gueroba, guerova e palmito amargo ou palmito amargoso. Ela é uma planta nativa do Brasil. Ela ocorre desde o Nordeste até os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, também São Paulo, basicamente o Centro-Oeste, né? E ela se encontra principalmente nos estados de Goiás e Minas Gerais, onde o que é mais apreciado nessa planta é o seu palmito, né? Ele é bastante apreciado pelos goianos. Ela se tornou uma iguaria conhecida no Brasil por ser de Goiás, por ser servido geralmente com frango, caipira e fazer parte da tradição do povo goiano. Bom, características botânicas, como eu disse, ela é uma palmeira, ela é uma planta perene, de estipe único, tipo seu caule. Quando a cultura está adulta, ela pode atingir cerca de 10 metros até 20 metros de altura e apresentar diâmetro de estipe entre 18 e 35 centímetros. Ela possui folhas grandes, em números de 15 a 20, com cerca de 2 a 3 metros de comprimento. Ela é moderadamente arqueada, de coloração verde brilhante, dispostas na planta em formato de espiral, com 100 a 150 folíolos e com bainhas estreitas. A gariroba ela floresce e frutifica praticamente todo o ano, apesar de que a frutificação é mais abundante nos meses de agosto até fevereiro, produzindo cachos de 20 a 40 centímetros de comprimento e com cerca de 60 a 120 frutos, em média, de coloração verde e amarelada. Acho que todo mundo já viu uns caixinhos chamando de coquinho, coco azedinho. Ó, nessa imagem a gente pode ver plantas adultas, né, e plantas jovens. Aqui a gente vê a parte superior da planta, né, a copa, o dossel, suas folhas arqueadas, seus folíolos. Aqui está o formato dos frutos. Não necessariamente os frutos são todos iguais, varia, né, de acordo com o fenótipo, mais compridos, mais achatados, mais arredondados. Bom, o habitat dessa planta. A gariroba ela é adepta a condições de maior insolação e baixa precipitação pluviométrica. Ela prefere uma precipitação entre 800 e 1.200 milímetros por ano, podendo ter déficit hídrico
durante os meses de inverno, pois sendo própria de climas quentes. A gariroba, para o seu bom desenvolvimento, necessita de solos bem drenados, não compactados e de baixa textura. Recomenda-se também realizar o plantio em nível, mantendo o solo vegetado no período chuvoso para o devido controle de erosão. Para fazer esse controle de erosão, é necessário o uso de cobertura vegetal entre plantas, né? E o pessoal usa bastante o amendoim silvestre. Ele não cresce muito, né? Essa planta, ela e para e não necessita de roçadas nem de capinas e controla a erosão. Aqui algumas imagens. Essa imagem da esquerda é um viveiro, mudas de gueroba, e na imagem da direita já é uma plantação de gueroba. Lembrando que ela pode ser, comercialmente falando, ela pode ser utilizada como planta ornamental, né? Aqui está aparecendo mais a entrada de uma fazenda, essa imagem, para fins culinários também, né? Falando um pouquinho sobre os e formas de exploração, a colheita da gariroba ela pode ser realizada durante o ano todo, né? A partir de 1 ano e meio de plantio, e com o auxílio do enxadão é cortada a base de toda a planta. A maior parte do palmito do gariroba é do tipo caulinar, um tipo macio, e a porção aproveitável ela pesa cerca de mais ou menos 1 quilo até 3 quilos. A cultura permanece na mesma área, no máximo de 3 a 4 anos. Ela apresenta uma produção média de 2.000 a 3.000 palmitos por ano a partir do segundo ano. A comercialização é realizada com o produto in natura, em peças de 3 a 6 quilos, e o produto deve ser consumido de 5 a 7 dias após a colheita, porque ele é bastante perecível. Pode fazer mal, tal. É importante ressaltar ainda que, devido ao seu sabor amargo, esse palmito apresenta uma aceitação diferenciada. Como eu falei, né? Aqui em Goiás, todo mundo, quem é da região do Centro-Oeste conhece, mas o pessoal que vem de fora e experimenta acha muito amargo. E ele a aceitação dele é diferenciada, né? Sendo muito apreciado, por exemplo, em Goiás, Minas Gerais e em algumas localidades do estado de São Paulo, mas com aceitação restrita em outras regiões do país. O sabor amargo da gueroba, ou gariroba, provavelmente é resultante de maior teor de tanino. Tem quase 3 vezes mais do que outros tipos de palmito, como o palmito jussara. E também é mais amargo que o teor de tanino dele é maior que de alguns aminoácidos, tais como fenilamina, tirosina e prolina. Entretanto, o valor nutritivo do palmito, da gariroba, é semelhante ao produzido em outras espécies de palmeira. E como tal, considerado, palmitos em geral possuem baixo teor proteico e calórico. Por isso que ele é indicado em dietas especiais. E essas imagens, aqui na imagem da esquerda, a gente percebe um palmito meio que in natura, né? Ainda com partes aqui do caldo. E na imagem da direita, a gente percebe ele já processado, servido do consumo, né? Geralmente a gente vê dessa forma nos supermercados, né? Conserva. Agora também a gente vê bastante ele já picadinho, os pacotes embalado a vácuo.
Bom, falando um pouco agora do cultivo, propagação, plantio e calagem. A propagação da gariroba é realizada através de sementes. As sementes são colhidas de frutos maduros, sendo estes frutos mais abundantes nos meses de agosto a fevereiro, né? 1 quilo de frutos contém aproximadamente 70 sementes. E quando livres da polpa, germinam com certa facilidade, de 2 a 3 meses. Ocorrem diferenças no desenvolvimento das plantas e no sabor do palmito de acordo com a procedência das sementes, devendo-se, pois, conhecer a origem delas e ainda selecioná-las para obter melhor homogeneidade possível. As sementes são provenientes de frutos recém-colhidos e devidamente despolpados. Caso você utilize sementes com resto de polpa, a germinação pode ser lenta, 2 a 4 meses. E a germinação também pode ser muito baixa. Deve ser semeado diretamente no campo, em sulcos de 10 centímetros a 15 centímetros de profundidade, após o adequado preparo do solo, com arações e gradagem. Utiliza-se normalmente, seja para a produção de palmito, para fins ornamentais ou culinário, o espaçamento de 2 metros por meio metro ou 1,5 metro por 30 centímetros. Bom, sobre calagem e adubação. A calagem deve ser realizada de acordo com a análise do solo, para se levar a saturação por base a 60%. Na adubação de plantio, no início da estabelecimento da cultura, deve-se utilizar matéria orgânica no suco, na base de 4 a 8 quilos por metro. Recomenda-se ainda o uso de superfosfato simples no suco. Fosfatato, de 150 a 200 gramas por metro. Para a recomendação de adubação na produção, deve-se basear nas análises de solo e no histórico da produção. No entanto, de uma maneira geral, pode-se utilizar a fórmula 20-5-15, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, na dose de 150 a 200 gramas por planta, aplicada de 4 a 5 vezes ao ano, durante a estação chuvosa. Sobre as pragas que acometem a cultura, a gente começa desde a germinação da semente, né? Pode ser prejudicada pela ação de fungos, bactérias. Se é aquele caso, se a polpa do fruto não for devidamente retirada, atrai bastante essas pragas. No campo, as pragas mais importantes encontradas na cultura são os gafanhotos, cigarrinhas e pulgões, como vocês podem ver nas imagens. O gafanhoto, o cigarrinho e o pulgão. Considerações finais. É importante o controle das plantas daninhas, principalmente de gramíneas, para evitar a competição com a cultura. Esse controle pode ser realizado com capinas enroçadas, ou substituir essas gramíneas por plantas que têm uma boa fixação de nitrogênio. A irrigação também é uma prática recomendada para a cultura, isso que estimula o desenvolvimento da planta e eleva o aumento do peso do palmito, já que é a parte comercial da planta, sendo mais importantes nos períodos de déficit hídrico. Preferências, vale ressaltar que tem pouca coisa na literatura sobre gariroba, e também o material que a gente encontra é bastante antigo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.